mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog. E hoje é um vlog muito especial, porque é o primeiro vlog com Tobias aqui. E eu tô muito feliz de estar compartilhando com vocês. Eu tô passando esses dias na casa da minha mãe, né? Porque meu parto foi cesárea, mas de qualquer forma eu já ia ficar aqui mesmo. Mas talvez eu ficasse menos tempo se fosse um parto normal. Mas vou mostrar pra vocês como, mais ou menos como tá sendo a rotina por aqui, né? Normalmente Tobias sempre acorda, ele teve icterícia, né? Só que não precisou de fototerapia. Ela falou que o tratamento é só com leite materno mesmo, porque não é muito alto o nível de icterícia que ele teve. E ele também nasceu com hipoglicemia e também ele nasceu um bebê pig, né? Que é pequeno para a idade gestacional. Então, por isso, eu me sinto mais segura acordando ele de 3 em 3 horas. Também foi a recomendação no hospital. Até pelo menos eu passar com a pediatra, que eu ainda não fui no pediatra, pra ver, né, se precisa continuar acordando. Mas eu acho que pela questão da icterícia, eu vou precisar continuar acordando ele de 3 em 3 horas, mas meio que ele já pegou esse ritmo. Durante o dia é mais difícil, eu tenho que acordar ele e tal, mas de noite ele mesmo que acorda, já meio que já pegou o ritmo de acordar mesmo pra mamar. E é isso, aí de manhã normalmente eu levo ele pra tomar banho de sol, só que hoje ele acordou um pouco mais tarde, então já tava o sol mais forte e também hoje tava bem nublado aqui, tanto é que agora tá chovendo, então não tinha muito sol, aí eu não levei ele pra tomar. Mas normalmente eu sempre ele sempre acorda umas 7, 7 e meia, aí eu troco ele, amamento e me troco e a gente vai lá fora. Eu, ele, Matias, às vezes Jonas vai também pra tomar sol. E a nossa rotina hoje foi um pouco diferente, porque ele acordou mais tarde, então ele acordou quase 9 horas, aí eu fui trocar ele, amamentar. Depois de um tempinho que ele já estava acordado, ele fez cocô de novo, aí eu troquei de novo e amamentei mais uma vez, porque é sempre assim, né? Toda hora que ele quer tem que dar. Só não pode passar de 3 horas, mas se ele quiser mamar antes, eu dou, né? E aí depois ele ficou no colo de Jonas pra arrotar e mamou, e dormiu, né? E aí nesse momento da manhã ele fica um bom tempo acordado, né? Agora, nos primeiros dias ele dormia pouco tempo depois que acordava. Aí eu amamento a primeira vez e depois ele fica um tempinho acordado. Então eu troquei ele, amamentei, ele ficou um tempinho acordado, né? Eu boto pra arrotar toda vez que ele mama. E se ele não arrota e eu não for ficar com ele no colo, aí eu coloco ele no carrinho, só que de lado, porque eu não trouxe o berço pra cá, então ele dorme no carrinho. Aí eu boto ele do lado direito, que foi a recomendação no hospital. E aí depois que ele ficou um pouco no colo de Jonas e tal, ele fez cocô de novo, aí eu limpei e ele ficou mais um pouco acordado, aí eu amamentei de novo e ele ficou um pouco no colo de Jonas de novo pra arrotar. Aí ele dormiu e aí Jonas colocou ele no carrinho e ele tá dormindo até agora. Ele dormiu, era próximo de 10 horas, agora vai dar meio-dia, já tá praticamente na hora de acordar ele pra trocar e mamar. E aí, nesse tempo que ele dorme, aproveitei que ele dormiu, fui tomar um banho, tomar café. E aí depois, hoje a gente tomou café mais tarde também, porque tinha faltado gás, aí demorou pra chegar hoje de manhã. Mas na maioria das vezes ele acorda entre 7, 7 e pouco, e normalmente na hora que eu vou tomar café, a gente toma banho de sol, eu entro pra tomar café e ele fica acordado um pouco, às vezes ele fica no carrinho, aí quando ele chora, alguém fica com ele enquanto eu tomo café, depois eu pego ele de novo pra mamar, enfim. Mas hoje é assim mesmo, a rotina é incerta, né? Não tem nem como dizer, mas é porque nos primeiros dias ele acordou sempre esse horário, entre 7 e 7 e meia. Mas não tem uma rotina fixa, né? E aí, no momento que ele dorme pela manhã, eu aproveito pra ficar com o Matias, dar atenção pra ele, brincar com ele. Tanto é que eu fui lá fora com ele depois que a gente tomou café. Mas agora já não está descansando, que ele vai trabalhar de tarde. E de tarde, quando eles dormem, a maioria das vezes eu tô com sono. Não sei se eu vou sentir sono hoje, porque eu até que dormi super bem essa noite. Eu deitei, era umas 10 e pouca. Aí Tobias acordou meia-noite pra mamar. Aí eu amamentei ele. E depois ele dormiu de novo.
e só acordou umas 2h30, mais ou menos. Aí mamou, eu já tive que trocar, amamentar. Na primeira vez eu acho que eu não troquei, não me lembro. Aí eu troquei, amamentei ele. Aí depois ele meio que já pegou esse ritmo de acordar. No hospital ele não acordava assim muito nos primeiros dias, só que aí, como eu tinha que acordar ele de 3 em 3 horas, porque ele tomava fórmula por causa da hipoglicemia, aí ele meio que pegou esse ritmo desde o hospital. Então foi até bom que, se eu ficar tentada, eu não tô com sono, não quero acordar, ele mesmo já acorda. E aí depois ele mamou, só que nessa mamada do meio da madrugada assim, ele demora um pouquinho pra dormir. Aí eu acabei botando ele na cama comigo, porque ele já tinha mamado, né? Ele ficou só ali e depois dormiu. Mas se eu botasse no carrinho, ele não ia ficar quietinho até dormir. Então, por isso que eu coloquei, porque eu tava muito cansada, aí a gente dormiu. E aí, quando foi 5 horas, eu acordei de novo pra amamentar. Aí ele mamou e dormiu de novo. Eu acho, não me lembro se nessa hora eu troquei, acho que não precisou trocar. E aí, depois, ele só acordou esse horário de 9 e pouca que eu tive que acordar ele. Mas eu consegui, todas as vezes que ele terminava de mamar, eu conseguia dormir direto. Nos primeiros dias eu não tava conseguindo, porque eu ficava preocupada de não acordar, ou sei lá, dele precisar de mim e eu não ouvia ele chorar. Mas essa noite eu consegui dormir super bem, graças a Deus. Então não sei se eu vou conseguir dormir de tarde, porque agora eu tô ficando assim. Às vezes eu não tô conseguindo dormir quando ele dorme, não porque eu fico preocupada nem nada, mas porque eu realmente fico sem sono. Mas a maioria dos dias eu tô aproveitando, e também hoje eu acordei um pouco mais tarde, né? Mas a maioria dos dias eu tô aproveitando que Matias é hora que a Matias tira a soneca e ele também dorme, e aproveito pra dormir junto. Mas é isso. Vou mostrando pra vocês agora, tá na hora de acordar ele, eu vou trocar, vou amamentar, e provavelmente ele vai passar um tempinho acordado, aí vou mostrando pra vocês como vai continuar o dia. De manhã, às vezes, Matias sai com o Jonas pra resolver alguma coisa, quando ele tem alguma coisa pra comprar, ou quando meus pais vão no mercado, padaria, essas coisas, ele vai também, pra sair um pouco de casa também, né? Hoje ele foi com meu pai na padaria aqui que vende água, pra poder comprar água. E também foi lá fora um pouco comigo. Aí, às vezes, minha mãe precisa sair, leva ele também. Mas é isso. Falei demais, mas é só pra dar uma atualizada. E agora eu vou ver se precisa trocar a fralda dele. Se não, eu vou amamentar só. Mas é isso.
4h31 e eu nem mostrei mais nada, mas a gente almoçou. Aí depois a gente descansou um pouco, o Tobias estava dormindo, continuou dormindo, aí eu fiz, Matias sentou no meu colo e dormiu. Aí meu pai colocou ele na cama, né, que eu não posso carregar ele em pé. Aí depois eu fiquei na sala, Tobias pouco tempo depois acordou. Aí eu fui amamentar ele, ele dormiu mais um pouquinho. Aí depois ele mesmo acordou e ficou brincando no carrinho. Aí veio pro meu colo, ficou um tempinho no meu colo brincando, mamou mais um pouco, mas ficou brincando no meu colo, depois não dormiu. Aí fez cocô de novo, fui trocar ele, mas não dá pra ficar mostrando sempre, né? Porque é a mesma coisa toda hora. Aí eu fui, troquei ele e fiquei com mais um pouquinho com ele no colo, tal, brincando com ele. Aí depois ele ficou mais um pouquinho no carrinho, depois mamou e dormiu de novo, né? Passou o tempinho dele acordado, mamou e dormiu de novo. E agora são 4h31, 5 horas, eu vou começar a arrumar as coisas pra dar um banho nele, que eu tava dando 6 horas, só que eu já tava achando muito tarde. Então comecei a dar um pouco mais cedo, ainda mais hoje, que o tempo tá bem nublado, chuvoso, já percebi que hoje ele ficou com mais frio e tal. Matias também acordou, tava bem irritadinho, eu não sei, acho que ele não dormiu direito a soneca, aí lanchou, mas continuou bem irritado. Aí minha mãe deu um chocolate a ele e ele melhorou, né, depois de um tempinho. E agora tá lá na sala brincando. E já já vou dar banho, ele participa desse momento, ele gosta de ver Tobias tomando banho. E aí eu vou dar banho, botar ele pra ficar também com a gente, né, vendo. E depois, é isso, eu vou botar água pra esquentar, separar as coisinhas dele pra tomar o banho. E vou mostrar pra vocês. Aí geralmente depois desse horário ele se acalma um pouco, às vezes fica um pouquinho acordado. Aí eu gosto de amamentar ele pra esquentar ele um pouquinho e também porque ele, durante o banho, e enquanto eu troco ele, ele chora bastante. Então eu gosto de dar, depois que a gente veste ele, ele fica bem calminho, mas eu gosto de dar pra ele ficar mais acalentadinho, mas nem sempre, ainda mais hoje que ele tá dormindo ainda agora. Provavelmente quando ele tomar banho ele não vai dormir logo, então eu vou amamentar ele, mas provavelmente ele vai ficar um pouquinho acordado. Aí quando der próximo de 6 horas é que ele deve dormir. Aí acorda, fica mais um pouquinho acordado pra depois entrar no sono mesmo da noite. Mas eu vou mostrando pra vocês. Cada dia é um pouco incerto, né? Porque ele ainda é muito pequenininho, mas eu vou mostrando pra vocês. Peraí que a vovó já viu.
vocês porque foi uma noite atípica, porque Tobias tomou banho, aí por volta de 5h30, 6 horas ele mamou e ficou no colo de minha mãe pra arrotar enquanto eu comia munguzá. Aí ele dormiu, minha mãe botou ele no carrinho e aí eu botei ele no quarto, demorou um pouquinho, eu botei ele no quarto. Aí Matias ficou na sala brincando, depois tomou café e tomou banho e ficou brincando mais um pouco. Aí por volta de umas 7, 7h30 ele acordou. E aí eu peguei e pensei, vou levar ele um pouco pra sala, porque eu não sei se ele já quer emendar no sono noturno. Então vou levar ele pra sala pra ele ficar um pouquinho, brincar com o Matias, ficar uns poucos minutinhos, os últimos minutos do dia com Matias. E depois eu levo ele pro quarto pra amamentar e seguir a noite, né? Porque como ele fica pouco tempo acordado, então seria pouco tempo que ele ia ficar com o Matias. Só que aí eu fiquei na dúvida, né? Mas eu levei ele pra sala, só que aí ele tava, tipo, queria continuar dormindo, tava bocejando e tal, porque ele já tá conseguindo diferenciar um pouco o dia da noite, porque durante o dia às vezes ele mama e fica um pouco acordado, mas de noite ele acorda, mama, dorme de novo, às vezes faz cocô, aí eu limpo e tal, mas fora isso, ele sempre mama e dorme logo. E durante o dia tem vezes que ele quer ficar acordado, principalmente na primeira mamada da manhã, só que ele não faz como o Matias, que leva mais... Matias dormiu mais 6 e só acordava umas 10, porque ele já pegou o ritmo de eu acordar ele sempre de 3 em 3 horas pra mamar. E aí, eu não sei se eu não acordasse, ele iria levar. Na maternidade ele dormia bastante, mas foi os primeiros dias, então não tem como dizer, né? Porque desde que ele nasceu, eu sempre acordava ele de 3 em 3 horas, porque ele complementava com a fórmula por causa da hipoglicemia. E eu, depois que eu vi que ele tava muito estressado, eu fui pro quarto, tentei fazer ele dormir, tal, nananã. Aí ele fez cocô, eu limpei. E fiquei, tipo, bastante tempo ali tentando fazer ele dormir de novo. E ele um pouco irritado, mas não dormia. Aí, depois de um tempo, né, Matias foi pro quarto também. Fez barulho, aí ele não quis dormir mais. No início ele até tava quase dormindo, mas depois ele não quis dormir mais. Aí faz parte também de ser mãe de 2, ainda mais quando o mais velho tem 2 anos, ainda tá se acostumando com tudo, ainda tá muito animado com o irmão, quer ficar o tempo todo com ele. Então, aí faz parte, mas aí ele não quis dormir mais. Aí eu fiquei um tempinho com ele, e aí próximo de 9 horas foi que ele foi dormir de novo. E aí, depois que ele dormiu, eu fui tomar café. E aí, fui tomar café. Aí, quando eu tava tomando café, ele acordou. Aí minha mãe foi lá, ficou com ele um pouco no colo. E aí ele dormiu de novo. Aí minha mãe colocou a almofada de amamentação com ele no meio, tipo, por cima, pra ver se ele ficava. Porque ela disse que meu sobrinho Gui, né, que ele mora no interior, minha cunhada botava 2 rolinhos, um de um lado e outro do outro, quando ele dormia no berço. E aí ela quis fazer isso e funcionou, ele ficou. Com ressonância a gente tem sempre que ficar fazendo essas coisas, né? Com ressonância não, com criança, com filho, enfim. E aí ele dormiu, aí eu fui tomar um banho, me arrumar pra dormir. E agora eu tô pronta, só esperando o Jonas chegar. E como eu falei pra vocês, eu fiz uma cesárea, né? E os cuidados que eu tô tendo é não pegar peso, não ficar me abaixando, essas coisas básicas. E com a cicatriz, a única coisa que eu tô fazendo é lavando com um sabonete de glicerina, aquele amarelo da Johnson, e secando com papel higiênico. Eu pego um bolinho assim e enxugo, que pra mim é mais higiênico do que enxugar com a toalha. E eu lavo essa região com esse shampoo, na verdade não é nem sabonete, é shampoo. E lavo também o rosto com ele. E é líquido, né? E é isso, acho que esses são os cuidados que eu tô tendo. Minha cicatriz foi colada, só tem um ponto no início e um ponto no final. Mas o resto foi tudo colado, meio. E sobre a amamentação, machucou um pouco, né? Não machucou, mas tipo assim, ficou mais sensível. E quando ele pega, dói um pouco.
Mas aí eu tô usando uma pomada, que eu vou mostrar pra vocês, que foi uma amiga da igreja que me deu. E hoje foi o primeiro dia que eu usei e já melhorou bastante. Já tô assim sentindo quando ele pega menos dor, principalmente em um dos lados, que eu nem lembro qual é, mas eu sei que tem um que tá doendo menos. E aí eu passo e eu usava um no puerpério de Matias, que era uma chamada Milar, eu acho. Só que achei muito pegajosa, eu achei mais fluida, bem melhor de usar e de ficar, então eu tô gostando muito. E é isso, vou mostrar pra vocês qual é a pomada. A pomada é essa daqui, ó. E é muito, muito boa. Só na primeira vez que eu usei já achei que melhorou bastante. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa rotina agora com rotina entre aspas, né? Porque não tem muito como ter uma rotina. E mesmo assim também, mesmo que tivesse com RN, né? Sabe como é. E eu nem tô em casa também, né? Mas também uma coisa que eu não falei, Matias, quando ele dorme, né? Ele ficou aqui um pouco, depois ele foi dormir. E minha mãe que tem feito ele dormir ultimamente, porque eu faço ele dormir de tarde. E porque normalmente Tobias também tá dormindo nesse horário. Ou às vezes tá quietinho e tal, mas a maioria das vezes ele tá dormindo. E de noite é um horário que de 3 em 3 horas ele acorda. Então, às vezes, o horário que Matias vai dormir bate com o horário que Tobias vai acordar. Aí minha mãe tem feito ele dormir porque eu não quero, tipo, tá lá com ele e ter que sair porque Tobias acordou, sabe? E também eu sei que se eu levar Tobias, ele não vai dormir. Então, ou às vezes eu vou ter que ficar amamentando Tobias enquanto ele dorme, enquanto faço ele dormir. Então, por isso eu tô preferindo assim, mas logo que Tobias pegar um ritmo, talvez dormir antes ou ficar quietinho no carrinho, aí eu vou fazer toda a rotina dele normal, como sempre. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!